Olá pessoal, nessa aula a gente vai estar falando um pouco sobre ponto, reta e plano, tá? Então, os conceitos que a gente vai chamar dos entes primitivos, que vão ser o ponto, a reta e o plano, eles é que dão a base para a nossa geometria, digamos assim, tá bom? Para todo o nosso estudo de geometria, tanto a geometria plana, que é o que a gente está estudando agora, quanto a geometria espacial. Aqui ele mostra alguns conceitos, por exemplo, o ponto, né, que sempre quando a gente representar um ponto mesmo pelo ponto mesmo, tá? E a gente vai colocar uma letra sempre maiúscula. A, por exemplo, B. Nesse caso ali, o autor botou P, tá bom? Essa daqui é a representação de uma reta, ou seja, geralmente a gente já sabe que uma reta é assim, tá? A única diferença é que a gente vai colocar uma setinha aqui e outra setinha aqui, ó, porque pelo conceito de reta, ela não tem nem início e nem fim, ou seja, é uma linha reta, ela é infinita, tá bom? E essa daqui é a representação de um plano, tá bom? Pessoal, o que vai ser um plano pra gente? Por exemplo, uma folha de papel é como se fosse um plano, certo? Então, para representar a folha é como se a gente desenhasse um retângulo, tá bom? Só que em vez de desenhar um retângulo, a gente vai desenhar o que? Ó? Um paralelogramo, que é o que a gente coloca, a gente faz os traços aqui, as laterais, ó, digamos assim, transversais, tá? Em diagonal e fecho lá, ó, como se fosse um retângulo, tá bom? E aqui sempre vai ser uma letra grega do alfabeto, por exemplo, alfa, beta, tá? Alguma dessas duas. Geralmente alfa e beta que a gente vai usar aqui, tá bom? Então o nome dessa daqui é alfa e essa daqui, ó, deixa eu fazer direitinho, bonitinho aqui pra vocês. É beta, tá bom? Então aqui ele dá umas ideias, as estrelas do céu dão a ideia de ponto. Aí outra ideia de ponto é, bom, aqui é uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Vocês coloquem aqui. A linha do horizonte dá a ideia de reta. Outra ideia de reta é as linhas de uma mesa, a linha do muro, tá? Isso aí vocês que podem colocar qualquer coisa. Ah, e aqui do plano também. Depois aqui, ó, atividades. Qual o conceito geométrico primitivo que podemos associar? Eu vou escrever de vermelho aqui para ficar melhor. A um fio esticado. Bom, um fio esticado tem uma ideia de uma reta. A superfície de uma mesa. Bom, a superfície de uma mesa tem a ideia de um plano, né? O furo de agulha de um papel. Um ponto. É ou não é? Parece um ponto. A representação de uma cidade no mapa mundi. Parece um ponto, né? Porque o mapa mundi é aquele mapa bem grandão e uma cidade vai estar somente como um ponto, tá bom? A folha do seu caderno parece o quê? Um plano. E um grão de areia? Ponto. Agora, ó, dado um ponto, quantas retas podemos traçar passando por ele? Para encontrar a resposta, faço o desenho no caderno. Então eu faço um ponto e começo a traçar retas passando por esse ponto. Ó. Quantas retas eu posso fazer? Opa, essa reta aqui não pegou lá no ponto. Ó. São muitas, né? Ou seja, são infinitas. Logo vou voltar que podemos traçar infinitas retas. Tá bom? Agora nessa segunda atividade, pessoal, fala sobre os giros e ângulos. A gente já viu ali que, por exemplo, a ideia de ângulo fala de uma abertura. Digamos que eu tenho um círculo aqui, tá? E se eu dividir, ó, o círculo a gente vai dizer que começa aqui no zero e uma volta completa são 360 graus, né? Então, a gente define isso em graus, tá bom? 360 graus. Agora, olha só, vou pegar uma outra cor aqui. Se eu dividir esse círculo aqui na metade, quer dizer que 360, então metade é 180. Se eu dividir agora a metade desse daqui, ó, vai dar o quê? 90 graus. 180 dividido por 2, 90. Tá? E aqui, então, ó,
180 até o 360, aqui tem 180 graus. Se eu dividir aqui também, ou se eu somar, ó, 0 mais 90, 180, mais 90, opa, desculpa, 0 mais 90, 90. 90 mais 90, 180. 180 mais 90, 270. E 270 mais 90, 360 graus. Portanto, cada quarto aqui, digamos, tem 90 graus, tá? Então, ó, do zero aqui, ó, tem um 90 graus, 180. Então, como está falando do skatista, quer dizer ali que se tu dá uma volta completa, é 360 graus. Ou seja, tu vira e para na tua posição original. E quando tu vira só meia volta, tá virando 180 graus. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma volta, 360 graus. Uma volta e meia, 360 mais 180 graus. Isso é igual a 540 graus. Duas voltas, ora, é do 360 mais 360, que é igual a 720. E duas voltas e meia é 720, que são duas voltas, mais 180, que é igual a 900 graus. Tá bom? Aí, bom, nesse 2 aqui diz que, veja, o skatista fazendo um quarto de volta. Tá? Quando o skatista dá um giro de 90 graus, dizemos que ele deu um quarto de volta, pois né, 360 dividido por 4 igual a 90 graus, que nem eu mostrei para vocês aqui no círculo trigonométrico. E quando o skatista faz uma manobra de 180 graus, qual é a fração que representa a parte da volta que ele deu? Ora, 180 graus é o que? É uma volta completa dividido por 2, portanto, é 1/2, né? É metade da volta, tá bom? Bom, pessoal, aqui a gente vai fazer as atividades com os ângulos, tá? Vocês já leram ali no material. Aí é para registrar as medidas. Então aqui, ó, o transferidor ele sempre inicia no 0 graus e depois a gente olha aqui qual é a abertura, ó, deu 90. Então aqui é 90 graus. Ó, aqui se a gente contar bem direitinho, a gente vê que tá bem aqui, ó, do zero. Essa abertura aqui, ó, é 15 graus. Deixa eu botar o 90 aqui para ficar legal, para vocês enxergarem. E o outro ali, ó, a abertura, né, começa no zero e sempre sentido horário aqui, tá, pessoal? Geralmente a gente marca no sentido anti-horário, mas aqui no sentido horário, ó, começa no zero e vai indo, ó, na ordem do menor para o maior. Ó, a abertura deu aqui, então, 330 graus, tá bom? O segundo exercício, como ele fala ali de uma forminha, eu vou acabar não fazendo, porque aquele dali é mais fácil de vocês fazerem até em casa, se vocês tiverem uma forminha de um docinho, tá bom? Então nem precisa fazer. Nessa terceira aqui, diz o seguinte, observe os ângulos aqui, ó, 1 e o 2. Aí diz o seguinte, qual deles é maior? Nenhum, as medidas são iguais, tá, pessoal? Por quê? Porque a medida aqui, na verdade, é a medida de ângulo, tá bom? E a medida de ângulo não importa o tamanho da figura. Claro que o quadrado aqui maior é esse, mas o ângulo por si só nenhum é maior que o outro. Na verdade, a abertura de ângulo, ela não importa o tamanho da figura. Nessa 4 aqui diz o seguinte, para marcar as horas, os ponteiros dos relógios giram constantemente. Observe, né, as representações dos relógios e responda. Qual é a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros do relógio às 9 horas? Observe que 9 horas o menor ângulo é esse de dentro aqui, ó. Que ângulo é esse? 90 graus. E esse ângulo de fora é qual? Ora, como é que a gente pode calcular isso? Ou a gente faz a parte de fora, ou a gente vai fazer o quê? Pegar uma volta completa e descontar essa parte que a gente já sabe aqui, ó, que é 90, ou seja, 270 graus. Tá bom, pessoal? Vamos agora para a identificação e nomenclatura dos ângulos. Pessoal, observe o seguinte, para a gente classificar os ângulos, então a gente já vai ter como base o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é o que a gente chama de ângulo reto, tá bom? Se um ângulo está entre um ângulo reto, ele está aqui dentro, ó, nessa parte aqui, a gente chama de ângulo agudo. Caso ele esteja
aqui maior do que 90 e menor que 180, a gente vai chamar de um ângulo obtuso. Tá bom? E quando o ângulo ele tiver 180 graus, for meia volta, a gente chama de ângulo raso. Tá bom? Então, aqui nesse primeiro aqui, ó, a gente pode ver que esse ângulo aqui, ele é menor do que 90, né? Para ele ser 90 graus, ele teria que estar aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo agudo, tá bom? Esse daqui, ele é um ângulo maior do que 90, né? E menor que 180, portanto, ele é obtuso. Tá vendo? Ó, o ângulo, para ele dar 90, ele teria que ser mais ou menos por aqui, ó. Tá? O C, menor do que 90, então é agudo. E esse ângulo aqui da cadeira é exatamente 90 graus, né? Tem esse símbolo para quando dá 90 graus a gente faz um quadradinho assim, ó, tá? E bota um ponto. Então esse ângulo aqui é um ângulo que a gente chama de ângulo reto. Agora, ó, vamos classificar isso daqui conforme os braços do guarda de trânsito. Aqui o ângulo reto, 90 graus. Aqui o ângulo obtuso, né? Ele é um ângulo maior do que 90 e menor que 180. Aqui é um ângulo raso, né? E aqui um ângulo agudo. Tá, pessoal? Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.